Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conclusão dessa parte, e aí a gente vai entrar na mensagem de Jó, né? O que a gente pode concluir? Que a parte literária, os traços literários que foram apontados anteriormente, demonstram que o autor de Jó tinha em vista um ensinamento não de ordem histórica, mas de ordem sapiencial ou de ordem filosófico-religiosa, porque ele fez tão bonitinho o negócio, um monólogo, um diálogo, depois outro, né, no final outro monólogo, aí quer dizer, é uma coisa que parece uma montagem mesmo. A estrutura do livro de Jó parece uma montagem. Então, com isso, a gente pode concluir que o livro de Jó não é um livro histórico. Porque a vida da gente não é assim, tudo preparadinho, certinho, bonitinho. Você vê que o livro ele é todo montado assim de forma espetacular. Mas ele é um ensinamento sapiencial ou filosófico-religioso, em forma de diálogo, que, aliás, os antigos faziam muito isso. Eles queriam expor uma tese deles, uma afirmação, e eles expunham em forma de diálogo. Então, tinha lá uma pessoa que perguntava para o outro, né, e o outro respondia, né, às vezes é um mestre e um discípulo, né, às vezes eram dois sábios, né, que conversavam e ficavam refletindo. Então, o que interessava ao autor do livro de Jó era o quê? Era debater um problema muito focalizado tanto na literatura bíblica como na literatura profana. E que problema é esse? Por que o justo padece? Né? Por que a pessoa justa, honesta, que faz, né, tudo certinho, que está dentro da lei, por que essa pessoa sofre? E às vezes, por que o injusto, que faz tudo errado, que transgride as regras, passa por cima de todo mundo, às vezes se dá bem? E a pessoa que faz tudo corretamente se dá mal, sofre, né? Por que o justo sofre? Então, essa é uma discussão que tinha no campo religioso, mas também na literatura profana, né? Fora da religião, as pessoas também discutiam, porque viam, poxa, a pessoa é tão certinha, faz tudo corretamente e está sofrendo. Aí a gente fala, não, ela não merece isso. E o outro, não, aquele lá que merecia, né? Então, essa discussão não era familiar em termos abstratos, né, assim, filosóficos, uma coisa abstrata, não era muito familiar aos israelitas nem aos antigos orientais, porque o povo de Israel era muito concreto, ele via as coisas de forma muito concreta. E essa coisa filosófica, sapiencial, não era muito comum. Foi por isso que, para propor essas considerações sobre o problema, o autor quis utilizar uma narrativa de fundo histórico, que já circulava no mundo oriental, ou seja, um homem digno e aflito chamado Jó. Então, se ele começa um monte de diálogo filosófico, isso não é muito comum no povo de Israel. Aí o que ele fez? Ele jogou uma história de fundo. Tinha um homem que tinha muitos bens, que tinha muitos filhos, e aí ele sofreu isso, passou isso com ele, né? Colocou até uma narrativa lá na corte celeste, aí tinha, né, Deus lá com os anjos, e tinha um anjo chamado o adversário, né, o Satã, que por que a gente fala que não é o nome
Satanás, porque aí é um título. Ele vem assim, na língua hebraica é Ra-Satã. Ra-Satã. Ra quer dizer o, que é o artigo, Satã que significa adversário. Por isso que aí a tradução trouxe como nome próprio, mas na verdade a língua original hebraica, ela não traz como nome próprio Satanás, ela traz como o Satã, que seria o adversário. Seria um anjo que começa a questionar Deus, porque Deus começa a falar: olha, meu servo Jó, não tem homem mais perfeito do que Jó. E começa a elogiar. Aí tipo na assembleia: peraí, senhor, só um pouquinho. O que ele tem? Ele tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitos filhos. Então peraí, por isso que ele é assim. Tira para a gente ver se ele vai continuar assim. Então é como se fosse uma espécie de um jogo, de um desafio, né, que é feito. Isso é o fundo histórico para entrar o quê? A grande pergunta que o homem antigo fazia: por que que o justo sofre? Continuando, esse drama, porque é um drama, né, gente? É um filme que é aqueles de drama, que a gente tem vontade de chorar. Mas chorar já no início, porque toda a tragédia começa lá no capítulo 1 e 2 de Jó. Esse drama foi o ponto de partida para as meditações. E ele não hesitou em ornamentá-lo e dramatizá-lo. Quer dizer, é um drama bem... Mal chegava um falando: acabou todo o seu rebanho. Aí o outro falava: não, os outros roubou tudo. Não, caiu chegou uma peste lá e matou tudo. Ele foi chegando assim, mal um terminava, já chegava o outro e falava coisas piores ainda, né? Então, ele usou esse fundo, essa história, né, essa narração, para quê? Para veicular suas ideias, para transmitir suas ideias. E ele escreveu a didática, né, ele usou os artifícios da didática na trama histórica primitiva, e por isso a gente chegou no livro de Jó, que é difícil a gente discernir o que tem de história e o que tem desse recurso que ele usou aí de estruturar os diálogos certinho, né? É difícil a gente distinguir, por isso que ele não está, por exemplo, na prateleira dos livros históricos. Ele está na prateleira dos livros sapienciais, porque é um livro que faz uma reflexão, mais do que uma história. A gente nem sabe, né? Não tem notícia desse Jó, mas a gente sabe de muitos Jóis que existiram e que existem no mundo até hoje. Quem sabe aqui dentro, aqui entre nós, né, alguém já viveu alguma experiência, não igual ao Jó, porque ali está bem exagerado, né? Mas alguma experiência parecida, né? De viver segundo a lei de Deus e muitas vezes está passando por alguma perseguição, sofrimento, uma doença, perda de alguém, enfim. Então, o livro de Jó é um dos mais belos poemas da literatura sapiencial antiga. E qual é a mensagem desse livro, né? O que a gente pode tirar desse livro? Aqui eu estou aumentando para quem tem dificuldade de leitura, bem que a letra está até bem grandinha, mas se a gente puder aumentar mais um pouco, melhor ainda, né? Qual seria então a mensagem desse livro? Primeira coisa, o autor coloca dúvidas a respeito da concepção tradicional que associava virtude e felicidade, pecado e desgraça. Então, tinha uma concepção e o pensamento dos antigos era assim: se você é uma pessoa virtuosa, você vai ser feliz, você vai tudo dar certo na sua vida, você vai ter saúde, muitos bens, muitos filhos, etc. Se você está no pecado, sua vida vai ser uma desgraça, né? Esse era o pensamento antigo, mas a gente sabe por que eles pensavam assim. Deixa eu ver se vai falar aqui, né?
Por que eles pensavam assim? Porque tinha uma outra vida naquele tempo, né? Eles achavam que tinha uma outra vida? Não. Então, aqui eles deveriam receber a recompensa ou castigo por aquilo que eles fizeram. Se eles fizeram o bem, são recompensados. Se fizeram o mal, castigados. Então, o autor escolheu a forma de um debate entre diversos sábios. E o problema aparece logo no início, um justo, Jó, que sofre. Na discussão do problema, essa tese tradicional, antiga, de que virtude, a pessoa virtuosa era feliz, a pessoa em pecado caía na desgraça. Na discussão do problema, a tese tradicional tinha 3 advogados, que são os 3 amigos de Jó, que incitam o infeliz a confessar seus pecados. Fala, olha, você tem que confessar os seus pecados. Aqui está 3, porque depois entra em cena o Eliú, né? Mas são 3 advogados aí, né? Jó não se dobra ao convite. Que convite? Confessar os pecados, porque ele não tem nada para acusar. Ele falou, eu não tenho pecado nenhum, não adianta eu não vou falar. Só se chamar o padre aqui eu me confesso. Não, naquele tempo não tinha isso. Ele queria até descobrir, não, eu devo ter algum pecado, não é possível, mas ele revirava a vida dele, não achava nada. Então, ele se torna assim, o herói, torna-se assim o porta-voz das dúvidas relativas à antiga sentença judaica, que será que realmente a pessoa virtuosa, ela é recompensada? A pessoa que é justa, ela é abençoada, vamos dizer assim, e a pessoa que está no pecado, ela cai na desgraça? Será que é assim, certinho? Então, Jó coloca essa dúvida. Falando de quê? De casos dos ímpios que prosperam e professa também a perplexidade diante dos seus sofrimentos. Eu estou perplexo. Eu não sei porque que está tão difícil assim a minha vida. E aí vem longos debates que terminam com a entrega da questão a quem? A instância superior, a Deus, a sabedoria divina. Quer dizer, chega uma hora que você não tem mais o que explicar, não tem pecado, vamos entregar para Deus, né? E aí, o Senhor, subir aqui, isso. O Senhor, Deus, em vez de dar a explicação que Jó estava querendo, e os amigos também, e a gente que está lendo o livro quer uma explicação, o que Deus faz? Vamos ler juntos? Impõe silêncio a Jó. Deus... Silêncio. Faz silêncio primeiro. Né? Por quê? Não queira o homem pedir contas a Deus. Reconheça antes a sabedoria do Criador, atestada pelas maravilhas da natureza, e se entregue confiante a ela. Quer dizer, o homem tem que, diante de Deus, que criou todas as coisas, organizou tudo, você vê que todo dia o sol nasce. Já falhou algum dia? Quantos dias já passou desde que o sol foi criado? Muitos. E, no entanto, falhou algum dia. Você já viu algum dia Deus falhar na hora de nascer o sol? Na hora do sol se pôr? Vem a lua, as estrelas... Né? Porque se Deus falhar em alguma coisa, acontece um desastre. Até na nossa vida também. Se Deus, 1/1000 de segundo, parar de cuidar da gente, na hora a gente já morre. Porque toda a criação é sustentada pela providência divina. Por Deus que cuida da gente, que sustenta a criação. Então, diante desse mistério, a gente só tem que calar, fazer silêncio, né? A gente daria conta de criar tudo? Não. E de manter tudo? Imagina a sala de controle de Deus lá, né? Quanto que tem? Opa! Se ele tivesse uma sala de controle, seria
altíssima tecnologia, internet, tudo para manter. Não, agora tem que nascer mais um passarinho. Lá naquele país, naquela cidade, imagina, tem uma sala, um departamento só para passarinho, para o ser humano. Ixi, é uma coisa que não dá para a gente imaginar. E diante disso, qual é a nossa atitude? Reverência, quer dizer, um grande respeito e confiança, é a atitude que o autor sagrado quer incutir diante do problema da dor. Quer dizer, diante do problema da dor, em vez de ficar questionando, o que a gente tem que fazer? Qual é a mensagem, o conselho do livro de Jó? Fazer silêncio e confiar em Deus. Um grande respeito e confiança em Deus, que sabe de todas as coisas. Até um cabelo da nossa cabeça. Os cabelos estão contados, imagina nossa vida, né? As nossas doenças, nossas dores. Então ele coloca em xeque-mate a explicação antiga. Será que realmente quem faz, né, quem segue a lei de Deus recebe a recompensa? Será que não tem alguma coisa errada nessa sentença antiga? E ele não sabe propor uma nova sentença. Eu não sei qual que é a nova sentença, mas eu sei que aquela sentença lá está meio furada. Porque a nova sentença vai depender da revelação de uma vida póstuma, consciente e da obra de Cristo Jesus, né? Então, é só quando os judeus ou os israelitas, eles têm consciência que tem uma vida depois da morte. Então, para eu responder não, mas para eu entender melhor esse mistério, tem que ter duas coisas. Primeiro, o quê? Oi? Para a gente entender um pouco esse mistério, por que o justo sofre. O povo de Israel só vai entender a partir do momento que ele conceber duas coisas, que ele pensar duas coisas. Primeiro, está lá no final. Por que o justo sofre? Bom, tem que confiar, tudo bem. Mas por que o justo sofre? Tudo bem, eu não sei. É um ponto de interrogação. Mas o que vai ajudar a gente a talvez entender melhor por que o justo sofre? Perseverança na fé. Cidas. Cadê as cidas? Né? A cida é a primeira vez. Agora, por exemplo, se a tese que eles tinham era essa: se eu sigo a lei de Deus, eu sou recompensado. Se eu não sigo, mas a gente viu que isso aí está furado. Às vezes eu sigo a lei de Deus e sofro. O que vai ajudar a entender um pouco isso? Filha da Cida, mãe da Giovana. Bom, se eles acreditavam que tudo acontecia nessa vida e a pessoa boa, honesta, justa, sofria nessa vida, então tem alguma coisa que não está encaixando. O que precisa ter para, de alguma forma, justificar tanto sofrimento nessa vida? Porque imagina, a pessoa segue a Deus tudo e sofre a vida inteira. O que precisa ter para justificar esse sofrimento? Uma outra vida. Porque se nessa vida eu fazendo bem só levo burdoada da vida, né? Então, o que vai me fazer com que eu entenda um pouquinho esse mistério? Bom, se eu não receber a recompensa dessa vida, significa que pode ter uma outra vida. E nessa sim,
eu vou ser recompensado. Então, quando eles vão entendendo, e isso a gente vê lá no final do Antigo Testamento, que existe uma outra vida, aí falam, bom, eu acho que agora isso ajuda a explicar um pouquinho por que o justo sofre. O justo sofre nessa vida para ser recompensado na outra vida. E outra coisa, outro mistério, outro evento que nos ajuda a entender o mistério do sofrimento, da dor, por que o justo sofre. Quem que está ali? Jesus. Ele pecou? Ele fez mal para alguém? Ele sofreu? Então, o sofrimento e a cruz de Cristo também nos ajuda a entender um pouco esse mistério. Ele vai continuar sendo um mistério, porque a gente não entende por que Jesus sofreu tanto. Mas o sofrimento dele conforta e de alguma forma consola o nosso sofrimento. Ele não explica por que o justo sofre, mas vendo o sofrimento de Jesus, o nosso sofrimento não é nada. Né? Então, é olhando o sofrimento do Filho de Deus que eu recebo uma consolação especial do meu sofrimento. Não explica. Continua um mistério de Deus, mas de alguma forma, realmente, Jesus não merecia, eu não mereço o que eu estou passando, mas quem sou eu para falar que não mereço diante do Filho de Deus que não mereceu mesmo o que ele sofreu? E ele sofreu por mim. Então isso me ajuda também a, de alguma forma, aceitar melhor e ser confortado no meu sofrimento, olhando o sofrimento de Jesus. Então, essas duas coisas nos abrem, assim, não explicar, mas pelo menos a aceitar o sofrimento. Bom, eu sofro nessa vida porque tem uma outra vida. Então, vale a pena, se vier sofrimentos, eu aceitar e abraçar, porque eu sei que na outra vida eu serei recompensado. E outra, porque Jesus sofreu por mim, muito mais do que eu. Então isso não explica, mas nos ajuda a aceitar esse mistério. Agora, Deus fala que a tese antiga está certa ou está errada? Não. Né? Deus não vai confirmar a tese antiga. Olha, eu estou confirmando, que explica que o sofrimento é castigo dos pecados pessoais. Mas também ele não fala qual o sentido do sofrimento, especialmente quando esse sofrimento chega nas pessoas boas. A explicação do problema só vai ser dada quando os judeus tiverem a noção de que depois da morte existe uma outra vida, né, que a gente acabou de falar. E nessa vida, os homens têm consciência do que acontece e colhem os frutos que praticaram na terra. Porque a concepção dos antigos é que eles iam para o Sheol. O Sheol, a pessoa está consciente? Não, está dormindo, a pessoa está inconsciente. Então, como que eu vou ser premiado se eu estou dormindo? Ah, você ganhou uma medalha de ouro. Vai, está dormindo, gente? Ele vai sentir bem, vamos aplaudir fulano de tal, ele ganhou o prêmio. O cara está dormindo. Correu, depois chegou no final lá, na chegada. Chegou na chegada, é ótimo, né? Ele chegou na chegada, o que aconteceu? Puf, dormiu. Na hora de receber o prêmio, acabou. Ah, não, mas aí o judeu pensa o quê? Não, tem uma vida consciente depois dessa. Significa que lá, se eu não recebi o prêmio aqui, se eu não fui abençoado aqui, né? Se eu cair numa desgraça aqui, vai lá, chama para o curso, fala que tem lugar aqui, tem mais lugar aqui. E quando que o povo de Israel
vai entender que tem uma vida depois da morte, que nós temos outra vida? Somente no século, esses 2 pauzinhos aqui é o quê? Em Romanos 2, muito bem. Então é somente no século II, antes de Cristo, já antes de Cristo, que Israel chegou à noção de vida póstuma consciente, ou seja, uma vida depois da morte, mas essa vida consciente. Eu tô acordado, eu não estou dormindo. Jó provavelmente foi escrito lá no século V antes de Cristo, então eles não sabiam. Eles achavam que não tinha outra vida. Por isso é que tem um grande ponto de interrogação. Mas, meu Deus, e agora? Se eu vou dormir na outra vida, quando que eu vou receber a medalha de ouro? Por ter suportado na fidelidade, porque uma coisa é você sofrer e xingar Deus, né? Questionar todo mundo e sair brigando com Deus e o mundo. Outra coisa é você sofrer e louvar a Deus. E aí, a pergunta que Jó fez: quando que eu vou ser recompensado, já que não tem outra vida? Por que a gente sofre então? Né? Vamos ver o que vai acontecer com aquele guarda-chuva que a Esther pegou. Então, na era cristã, ou seja, com Cristo, o justo que sofre em expiação dos pecados alheios, que não foi o pecado dele, que quando você sofre pelo seu pecado é uma coisa, mas Jesus sofreu pelo pecado dos outros, os pecados da humanidade, e ressuscitou dentre os mortos. E isso dá uma nova luz sobre o sentido do sofrimento, porque depois do sofrimento, depois da morte, vem a ressurreição, vem a vida. Então, não é que explicou o sofrimento, mas pelo menos já deu um novo sentido. Então, né, sofrer, vai chegar uma hora que a gente vai ressuscitar, vai passar para uma outra vida. Então, o livro de Jó, ele está nessa fase de transição entre o pensamento mais antigo, que falava que o justo vai ser recompensado e o injusto, o pecador, vai cair na desgraça. Ele está ali no meio, entre esse pensamento antigo e a mensagem já do Novo Testamento, que é uma vida depois da morte e que Jesus, o Filho de Deus, sofreu pelos pecados da humanidade, né, para expiar os pecados meus e seus. Então, o livro traz uma solução prática, né? A gente está falando mais da mensagem, por isso que a gente está falando de forma geral. Por isso que não está lendo muito a Bíblia, mas é porque a gente já leu várias passagens. Então, esse livro de Jó indica o quê? Uma solução prática, religiosa, que é válida até hoje. Porque mesmo depois de Cristo, o homem não pode indicar o porquê de todos os seus sofrimentos, né? É igual eu falei, Cristo veio, ele deu um sentido novo ao sofrimento, mas ele não explicou por que a gente sofre. Ele deu um sentido. Uma coisa é você dar um sentido, ajudar, falar, olha, sofre porque na outra vida, só alegria, né? Como, por exemplo, Santa Bernadette Soubirous, aquela que foi agraciada com as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ela ouviu de Deus assim, nessa vida eu não te prometo alegria nenhuma para você, consolação, eu prometo sofrimento mesmo, viu? Mas na outra vida, sim, aí vai ser só alegria. Aí toda a consolação que faltou nessa vida você vai ter, não. Então, deu um sentido, explicou, mas por que eu tenho que sofrer? E não deu explicação, como a gente não tem até hoje. Por que aconteceu isso comigo? Não adianta perguntar, tem coisa que a gente pergunta e não vai responder aqui nessa vida. Mas pelo menos tem um sentido novo, diferente, especial, né? O que a gente tem que fazer então? Aí entrou na eclésia, na resposta de vocês. Um ato de confiança absoluta
na infalível providência divina. A providência divina não falha. Não falha. E a gente tem que se confiar a essa providência divina. E fazendo esse ato de confiança, nós não seremos frustrados, né? Esse é o olhar de Cristo, né? De um Cristo sofredor por nós e que projeta uma luz sobre também os nossos sofrimentos. E o Novo Testamento vai tratar do assunto, volta a falar de Jó de uma forma diferente, né? Mostrando que o sofrimento ele é colocado por Deus não como punição do pecado, mas como remédio do mal. Por quê? Foi sofrendo que Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu a maldade do mundo, né? O patíbulo da cruz sobre o Calvário foi erguido como que árvore da vida e da ressurreição gloriosa, né? Por isso que a gente até adora a cruz, né? Na Sexta-feira Santa a gente faz a adoração da Santa Cruz. Por que que a gente adora um instrumento de morte, de dor, de sofrimento? Porque Jesus transformou esse instrumento em instrumento de salvação. O madeiro da cruz, o madeiro da morte, se tornou então a árvore da vida e deu muitos frutos, que somos todos nós aqui, né? Toda a igreja nasce do coração transpassado de Cristo na cruz. Então, o homem, portanto, não sofre para pagar um tributo à justiça, mas para se purificar do pecado e voltar ao Pai com Cristo, que é a nossa suma felicidade, né? Além disso, colocando em questão a tese tradicional sobre o sofrimento, o livro de Jó questiona também a imagem de Deus que essa teoria supõe. Qual que é a imagem de Deus que vem nessa teoria? Se eu fizer o bem, toma recompensa. Você é mal, você fez o mal, castigo, vai lá no cantinho do pensamento, né? Essa forma de pensar nos traz uma imagem de um Deus muito pobre, né? Muito dentro dos nossos limites, de um Deus que a gente consegue... Oi? É muito parecido conosco, assim, humanamente falando. É igual, se você fizer o bem, papai vai te dar um prêmio. Se você tirar nota ruim na escola, vai ficar de castigo, né? Vai ficar sem a galinha pintadinha durante um mês, né? Ixi, aí a criança morre, né? Então, olha a imagem de Deus que essa forma de pensar traz, né? Os bons são premiados, os maus são castigados, né? Vamos dizer assim. Ela traz uma imagem de Deus que Deus não é alguém que simplesmente recompensa os bons e pune os maus, né? Ela traz uma concepção de uma religião interesseira, né? De um Deus interesseiro, né? Deus está querendo o quê? As nossas boas obras, para Ele recompensar, né? E a gente fica sendo também um cristão interesseiro, né? Uma pessoa religiosa interesseira. Olha, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Eu vou fazer essa coisa para Deus me... É um pouquinho o que a gente tem muito, que muitas pessoas veem até de forma errada, as promessas, né? Eu vou fazer uma promessa de Deus, para Ele me dar, para eu conseguir outra coisa, né? É válido? Mas é ainda, igual fizeram uma pergunta em outros grupos, né, de estudo. O que você acha de promessa? É válida? Ela serve ou não serve? Ela serve para um cristão que ainda é criança, né? Está engatinhando, é imaturo. Porque um cristão maduro, ele confia nas coisas boas e ruins, ele não precisa fazer essa troca. É igual a gente quando é criança, né?
Ah, eu vou tirar nota boa, vou fazer isso para o meu pai, para minha mãe me dar um presente no Dia das Crianças. Está chegando o Dia das Crianças aí, vamos supor, né? Ou agora está chegando Natal. Agora está Natal mesmo, porque do jeito que está rápido o tempo, né? Passando rápido. Ah, então está chegando Natal. Ixi, agora eu tenho que caprichar na nota para o meu pai e minha mãe me dar um presente. Você não está estudando porque você quer adquirir conhecimento, porque você quer, né, ser melhor, crescer. Não, você está estudando é por causa do presente. Então, querendo ou não, quando a gente é criança, a gente é muito interesseiro. A Giovana já passou dessa fase. Ela agora faz porque ama, né? Aí, ó, a mãe já fala, você não fez mais sua obrigação. Mas a Giovana estava pensando naquele presente, né? Você pensa assim, Giovana, às vezes? Não? Ó, tá vendo? Então, mas muitos cristãos, eles pensam assim. E essas promessas, de alguma forma, elas revelam um pouco isso. Por que você está fazendo essa promessa? Não, porque eu quero isso aqui de Deus. Então, eu faço alguma promessa, e aí Deus me dá, e eu pago a promessa. Não é um pouquinho ainda imaturo, um pouco infantil, um pouco ainda interesseiro, porque você faz porque funciona para criança. Mas um adulto... Só que um adulto nem sempre é um adulto na fé. Às vezes tem gente com 70 anos, mas na fé ainda está engatinhando. Porque uma coisa é a idade cronológica e outra coisa é a idade na fé, na religião. Como assim? Olha, tem pessoas que têm, por exemplo, 40 anos de igreja e, sei lá, nunca leu um livro da Bíblia. Não tem conhecimento, não procura conhecer, não procura se aprofundar. Ele tem aquela religião, lá do que ele aprendeu lá da catequese, quando ele tinha 8 anos, nunca mais se aprofundou em nada. Né? Às vezes ele reza, mas ele não sabe o que ele está falando muitas vezes. Né? Orações, né, decoradas, mas às vezes ele não sabe o que ele está falando, nunca aprofundou na fé. Então tem pessoas que são adultas na idade, tem 70 anos, tem 40, 50, 60 anos de igreja, mas na fé eles ainda são uma criança, são infantis na fé. Como tem gente que tem muito conhecimento em alguma coisa e na outra é um analfabeto, né? Ah, eu não conheço nada. Tem gente que tem muita idade, às vezes, negócio de computador, eu não sei nada. Eu sou um analfabeto. Ah, mas você tem 70 anos de idade, como você não sabe? Mas nessa área aqui eu não sei nada. Tem gente que é assim, por exemplo, na fé. A pessoa vive uma fé ainda do jeito que aprendeu lá, com 10 anos de idade, na catequese, às vezes de família, né? Assim como a criança é educada, ela foi educada na fé assim, olha, reza para papai do céu te dar saúde. Então, ela ficou com isso a vida toda. Então, ela reza, não é porque ela ama a Deus, não é porque Deus tem o primeiro lugar na vida dela, ela reza porque ela está pensando lá, eu quero ter saúde. Então, para eu ter saúde, eu vou rezar. Porque o dia que eu não rezar, Deus vai tirar a saúde, vai me dar a doença. Entendeu? Essa mentalidade, que é um pouquinho, essa mentalidade dessa tese lá antiga do povo de Israel. Se eu fizer o bem, vou ser recompensado. E que muita gente ainda tem. A gente percebe essa mentalidade de muitas pessoas. Olha, eu vou fazer isso para Deus me dar alguma recompensa, alguma coisa que eu estou precisando. Né? Eu estou com uma dívida aí, então vou fazer uma promessa para Deus, que se ele arrumar um dinheiro, não sei de onde, porque eu não tenho, né? Ele tem que arrumar um dinheiro assim, não sei de onde, aí eu vou daqui para a Trindade a pé, sei lá.
Aí que religião é essa? Pois é, não, mas aí se foi a promessa para lá, tem que ir para lá. Se fosse, né? Ou então tem gente, eu vou na voadeira, na Trindade lá a pé, né? Olha o interesse aí, você não está rezando, você não está fazendo as coisas porque você ama a Deus. Você está fazendo para ganhar alguma coisa em troca, entendeu? Não? Qual parte que você não entendeu? Ah, você não concorda. Tá, mas é assim. Por exemplo, Deus deu um filho a Abraão, né? O grande pai na fé, o grande exemplo. Deus prometeu, Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu tenho uma proposta para fazer para você. Você topa? Topa. Sai da terra aí, deixa a sua casa. Aí foi. Aí depois Abraão foi, olha, tá vendo essas estrelas aqui? Eu tenho uma promessa para você, que quem faz a promessa não somos nós para Deus, é Deus que tem uma promessa para nós. É uma barganha, mas Deus faz assim mesmo. Deus não pode dar graça, porque o pai e a mãe, por exemplo, não fazem essa barganha com a criança, e a criança, ela pode receber a graça? Pode. Mas tem gente que Deus trata a gente do jeito que a gente, porque Ele conhece o coração de cada um. Com alguns Ele trata de modo, né, mais assim, igual adulto na fé mesmo. Olha, sacrifica isso aí que você tem, mas isso é o que eu tenho mais apego, Senhor. Mas é isso que eu preciso do seu sacrifício, porque eu estou abaixo disso. Então tem gente que Deus faz esses desafios. Tem sacrifício e promessa? Tem, lógico que tem diferença. Mas por que Deus dá? Mesmo assim, Deus concede e dá graças àqueles que fazem uma promessa. Porque é o jeito que o único jeito daquela pessoa entender que existe um Deus. Como a criança entender que o pai dela ama elas, ele entende que o amor de pai é assim. A criança, quando é pequena, ela entende que o pai delas ama elas assim. Como? Olha, pai, se eu fizer isso aqui, você vai me dar isso. E é assim que elas entendem o amor de pai e de mãe. Só que é um amor que a princípio é interesseiro, sim. Mas é um estágio do amor, é uma fase do amor. Só que tem gente que não quer sair desse estágio com relação a Deus também. E ficou lá. E Deus, mesmo assim, porque Deus ama todos, Ele vai tratar essas pessoas infantis na fé com o amor, do mesmo amor que Ele trata as pessoas adultas na fé. Às vezes Ele vai segurar um pouquinho, não vai dar naquela hora que a pessoa quer. Às vezes Ele vai dar de um jeito diferente, para ver se a pessoa consegue crescer, igual o pai e a mãe faz, para educar na fé, para a pessoa progredir na fé. Mas tem pessoas que não querem crescer na fé. E aí vivem a vida inteira numa fé de troca, infantil, e Deus ama e Deus dá a graça assim mesmo. Só que, né, infelizmente, as pessoas vão continuar assim. E que tem muitas pessoas que têm uma fé assim. E Deus vai dar a graça sim, porque Ele é um Pai que ama a todos. Assim como tem. Ele não vê a gente, talvez na nossa idade cronológica, né? Ele não vê a pessoa velha, adulta, jovem, criança. Ele acho que vê diferente a gente. Como que a gente está na fé, né? E às vezes tem pessoas idosas que tem a fé de criança, e tem criança que tem fé de adulto, que sacrificaram tudo, entenderam que Deus ama assim de forma infinita, e foram capazes de dar a sua vida quando, por exemplo, no momento de martírio. Quantos mártires crianças nós temos na igreja? Muitos. Quantas crianças morreram e tiveram uma fé enorme em Deus. Souberam colocar Deus em primeiro lugar e não fizeram essa barganha, vamos dizer assim, né?
Então, Deus dá e Deus concede, porque Deus ama. E é o jeito dele amar, porque Deus entende, olha, ela me ama desse jeito, vou fazer o quê? Eu vou negar tudo porque ela é uma criança? Não, a gente não tem que dar? Dá, porque ela entende que o amor nosso é assim. Então, Deus vai se adaptando, vamos dizer assim, ao que cada um, a imagem que cada um vai tendo. Lógico que Ele quer que a gente cresça. Só que essa imagem de Deus é a imagem ainda de muito interesse em jogo, né? Uma religião interesseira. Deus é mistério, mas tem muita gente que não vê isso, não vê Deus como mistério. Então, olhando a natureza, o ser humano pode descobrir que Deus é o Criador e perceber que o sofrimento é também um mistério e que só com a sua inteligência, com a inteligência de Deus, a gente consegue se decifrar. Com a nossa não vai, não adianta, não tem explicação. Tá? Os discursos de Deus, só falta esse e mais outro slide aqui para a gente terminar, né? Os discursos de Deus fazem Jó sair de si para contemplar a natureza e perceber sua pequenez. Por quê? Porque Deus, à medida que Deus está falando, ele chama Jó, e a gente vai ver um filmezinho que eu preparei, ele é curtinho assim, que vai explicar um pouquinho o livro de Jó. Ele chama a Deus chama Jó, vem cá Jó um pouquinho, vem contemplar toda a natureza. Olha isso aqui, olha as aves do céu, olha os peixes no mar. Olha que está tudo organizado, Jó. Imagina você pensar você dá conta de organizar, administrar tudo isso? Né? E aí Jó percebe e ele fala o seguinte, né, no capítulo 40, depois no 42, falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Quer dizer, Jó estava querendo colocar o pensamento de Deus dentro do seu e falar de coisas que, na verdade, ele entende, nossa, Deus é muito maior que isso tudo. E assim, abrir-se para um Deus que ele não pode controlar, mas que tudo controla. Então, Deus mostra como que ele governa a criação e que ele governa também a vida humana com sua providência, é o que está lá em 42:2. Jó 42:2, que é o último capítulo. Jó 42:2. Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste, quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu desígnio? Pois eu falei sem nada entender de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Aí vem, vai chegar depois, ele fala, vamos chegar no versículo 4, que é o top dos tops. Mas vamos chegar lá. Então, Deus mostra como que ele governa, e o sofrimento também faz parte da providência de Deus, que vai integrá-lo de um modo nem sempre compreensível aos homens. Quer dizer, o sofrimento também faz parte da nossa vida, e também Deus está controlando lá o sofrimento. Ele sabe até que ponto também a gente pode sofrer ou não. E também faz parte da providência divina. Jó, então, tem uma nova experiência de Deus. Eu acho que essas experiências de Deus que vão fazendo a gente crescer na fé. Porque a gente é criança ainda, aí à medida que a gente vai fazendo novas experiências de Deus, a gente vai crescendo na fé. E aí vem aquela frase que está no versículo 5, é a frase emblemática no livro de Jó, eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora te vejo com meus próprios olhos. Antes alguém me falava de ti, mas agora eu estou vendo com meus próprios olhos. Quer dizer, a pessoa está fazendo experiência de Deus, uma forte experiência de Deus. E essa nova experiência de Deus que o sofrimento quer levar ao ser humano. Né? Por que muitas vezes Deus permite sofrimento? Para que o ser humano faça uma experiência de Deus. E aí, o livro termina com Jó recebendo saúde, filhos e bens, que não é um retrocesso para a antiga tese da retribuição nessa vida, pois estes bens vêm gratuitamente de Deus
E o Jó que agora o recebe é um Jó convertido, é um Jó que fez a experiência de Deus e o reconhece em seu mistério. Então não é que Deus, vou recompensar agora. Não é recompensa, é gratuidade, gente, porque tudo na nossa vida não é porque a gente fez alguma coisa, mas é porque Deus quis dar e pronto. Tudo é graça de Deus na nossa vida. A nossa saúde é graça de Deus. A gente está vivo hoje. Quantas pessoas hoje não acordaram? Né? Graças a Deus, todo mundo do curso bíblico acordou. Inclusive o professor. Porque senão não ia ter curso bíblico. A gente já é pouco. Se o pessoal não acorda, se um não acordar, já é muito. Então, a gente tem que dar graças a Deus por tudo, mas não porque a gente foi bonzinho hoje, que a gente fez o que Deus queria hoje, não. É porque é graça de Deus. Ele dá para quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E na hora que Ele quer. Então, se a gente tem saúde hoje, graças a Deus. Se a gente tem uma roupa para vestir, graças a Deus. Se tem uma água saborizada para tomar, graças a Deus, né? Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Então eu vou mostrar esse é de um site, né? Eles têm vários estudos bíblicos e eles prepararam filmezinhos. De repente a gente pode apagar essa aqui, ó. Tá no para ver melhor. Há 3 livros na Bíblia conhecidos como livros de sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. O primeiro, Provérbios, nos mostra que Deus é sábio e justo. Nós aprendemos que Deus organizou o mundo de modo que fosse justo. Os justos são recompensados, os perversos são punidos. Em outras palavras, você recebe o que você merece. Mas então conhecemos Eclesiastes, que nota que as pessoas nem sempre recebem o que merecem. Ele diz que o mundo não é sempre justo, que a vida é imprevisível e difícil de compreender, assim como a fumaça. E isso nos faz perguntar: será que Deus é realmente sábio e justo? Exatamente. E essa pergunta é explorada no último livro de sabedoria, Jó. Vamos investigar. Jó começa com essa história estranha que se passa nos céus. Em um local descrito como se fosse um centro de comando celestial. Deus está lá com essas criaturas angelicais chamadas filhos de Deus, e estão todos lá se apresentando para o serviço. E Deus fala sobre esse homem chamado Jó, seu servo, mostrando o quão justo e bom ele é. Uma dessas criaturas angelicais se aproxima. Ele é referido em hebraico como Satanás. Satanás, quem é esse? Bom, essa palavra, na verdade, é um título que significa literalmente aquele que se opõe, o adversário. Dentre toda aquela multidão, ele é o único questionando como Deus está governando o mundo. Ele propõe que Jó talvez não ame verdadeiramente a Deus, que ele é apenas uma boa pessoa porque Deus o recompensa. Se Deus retirasse todas as coisas boas que ele deu a Jó, sua máscara cairia.
Ele acha que Jó está apenas tentando tirar vantagem do sistema? Exatamente isso. Talvez ele esteja obedecendo apenas para conseguir o que quer. Então, Deus concorda com esse experimento e permite que o Satã, o adversário, cause sofrimento a Jó. E Jó perde todos e tudo que ele se importava. É devastador. Lembre-se, ele não merecia nada disso. O próprio Deus assim o disse. A coisa mais impressionante é que no meio de tudo isso, Jó ainda louva a Deus. Pelo menos nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 3, vemos como ele realmente estava se sentindo por dentro. Ele entoa esse poema que revela sua devastação. É uma longa e elaborada maldição sobre o dia em que ele nasceu. Depois disso, alguns amigos de Jó o visitam para oferecê-lo ajuda. E todos eles dizem: Jó, você deve ter feito algo terrível para merecer tudo isso. Afinal, nós sabemos que Deus é justo e que o mundo é governado pela justiça e equidade de Deus. Então, você deve estar recebendo o que merece. E pelos próximos 34 capítulos, os amigos de Jó vão e voltam em uma densa poesia hebraica. Seus amigos continuam especulando sobre o motivo de Deus tê-lo enviado tanto sofrimento e até começam a listar pecados hipotéticos que Jó deve ter cometido, mas após cada acusação, Jó defende sua inocência. E Jó é inocente. Além disso, ele também está em uma montanha russa emocional. Em alguns momentos ele está seguro que Deus ainda é sábio e justo. Em outros, ele está duvidando da bondade de Deus. Ele até chega a acusar Deus de ser inconsequente, injusto e corrupto. Então, no final do diálogo, Jó exige que Deus apareça e se explique pessoalmente. E Deus assim o faz. Ele vem em uma forma de uma enorme nuvem de tempestade. Deus não dá a Jó uma resposta direta. Ele não fala a Jó sobre sua conversa com o Satã. Ele faz algo muito diferente. Ele leva Jó a uma espécie de tour virtual pelo universo. Ele mostra a Jó o quão grandioso o mundo é. E o pergunta se ele é capaz de mantê-lo ou mesmo entendê-lo por apenas um dia. Ele mostra a Jó a quantidade de detalhes que há no mundo, coisas que talvez vemos todos os dias, mas ainda assim não entendemos nada. Mas Deus entende. Ele conhece tudo intimamente. Ele presta atenção à beleza e às operações do universo de formas que nem sequer imaginamos.
e em lugares que nunca veremos. Então, para concluir, Deus mostra a Jó duas criaturas incríveis e se gaba do quão notáveis elas são. Elas são perigosas. Quero dizer, elas lhe matariam sem pensar 2 vezes. E Deus diz que elas não são mais, mas sim parte do seu mundo bom. E é isso. Essa é toda a defesa de Deus. É um pouco estranho. Qual foi o significado de tudo isso? Parece que é assim. Do ponto de vista de Jó, Deus não aparenta ser justo. Mas a perspectiva de Deus é infinitamente maior. Ele interage de forma dinâmica com um universo de complexidades quando ele decide algo, e isso é o que Deus chama de sua sabedoria. Então, Jó pedir a Deus para que ele se defenda é meio absurdo. Ele não poderia compreender essa complexidade nem se ele quisesse. Então, onde isso nos leva? Bem, deixa Jó em uma posição de humildade. Ele nunca descobriu o motivo do seu sofrimento, mas ainda assim ele aprende a viver em paz e no temor do Senhor. Mas não é aí que o livro termina, porque depois disso, Deus restaura a Jó o dobro de tudo o que ele perdeu. E isso é extraordinário. Quero dizer, isso foi uma recompensa? Bom, Deus está dizendo: parabéns, Jó, você passou esse teste elaborado? Não. O livro inteiro aponta que o fato de Jó ter perdido tudo não foi uma punição. Então, conseguir agora tudo de volta também não é uma recompensa. Então, por que ele consegue de volta? Aparentemente, Deus, na sua sabedoria, decide dar a Jó um presente. Nós não sabemos o porquê, mas o que sabemos é que agora Jó é o tipo de pessoa que, não importa a circunstância, seja ela boa ou má, ele pode sempre confiar na sabedoria de Deus. E esse é o livro de Jó. E o fim da nossa série sobre os livros da sabedoria. Esses 3 livros bíblicos são extraordinários. Cada um oferece uma perspectiva única da boa vida. E você precisa ouvir todos eles juntos. Enquanto você aprende a viver com sabedoria e no temor do Senhor. Muito bem. E com isso a gente conclui o livro de Jó. No próximo encontro a gente vai começar com os Salmos, tá? O livro dos Salmos. Salmos e Provérbios. Já está pronto aqui, esperando. Tá? A gente vai estudar Salmos e depois, na sequência, o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios também tem um filminho desse. Tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.